Pode começar, Maria. Bom, retomando. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa mostra. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Esperamos encontrá-los sempre, muitas mais vezes, mas não vou prolongar muito, né? Como o Xandão mesmo disse. Vou começar pelo projeto Aquaponia, aliando sustentabilidade à alimentação. O projeto tá? Não, acho que não está. Aí pula para o outro, não tem problema não. Tá bom. O projeto Bioplástico Lufest, uma alternativa para o plástico convencional. Boa tarde, meu nome é Luísa Fernanda Stil, eu sou do Colégio Estadual de Porto Alegre e faço parte do Clube de Ciência e Científica de Jardim. Bom, o meu trabalho o título é Bioplástico Fest, uma alternativa para o plástico convencional. Vocês estão conseguindo ouvir direito? Estamos sim. Ok. Então, o projeto iniciou na escola, porque quando a gente foi organizar a escola, a gente viu tanto de lixo que está sendo acumulado para plantar flores e organizar a escola. Então, quando a gente finalizou o dia de plantar todas as plantas, a gente viu que tinha acumulado demais os plásticos. E também, quando você vai na praia, você consegue ver o tanto de lixo que tem, de plásticos, como matando tartarugas e tudo mais. Todos os animais estão se prejudicando, como também o meio ambiente acaba sendo prejudicado. Então, o objetivo do trabalho foi produzir um bioplástico que substituísse o PET, que é o saquinho de muda. Então, o problema era que, ou quando você comprava um saquinho, ou a pessoa plantava diretamente um saquinho, assim, a planta muitas vezes nem desenvolveu, porque não conseguia sair as raízes para fora, ou daí tinha o trabalho de recortar, e agora colocava todo esse lixo no seu quintal e jogava incorretamente. Então, acontece que eu usei do plástico comum, foi fécula de mandioca, glicerina, sopa, que é uma base, e água. Foi colocada 12 gramas de fécula de mandioca, 1 ml de glicerina, 1 ml de sopa e 100 ml de água. Então, o primeiro teste foi o teste de germinação, que eu tive que produzir em casa, porque estava no quarentena, estamos ainda. E então eu produzi ele improvisado mesmo, numa panela, que então primeiramente foi testado para ver qual que ia ser o temperatura certa para o plástico. Então foi testar 5 minutos, 10 e 15. E depois a análise foi o melhor de 15 minutos, o que era normalmente já no laboratório. Então foi produzido o plástico, mexendo até virar homogêneo, para depois ser espalhado, ainda molhado, colocava sementes, organizando em 30 sementes no plástico. Aí, então, foi colocada pegando com a realidade, para que pudesse pegar o sol pela manhã, para depois ter a germinação dessas sementes. E, então, foi molhada todos os dias, 2 vezes ao dia, de manhã e pela tarde. E após uma semana, analisou que os plásticos já estavam ressecando e os plásticos não estavam ficando para as plantas, porque elas não estavam germinando as sementes que tinham ali. Então, você fez novos testes para conseguir fazer outro lote. E depois, quando passou uns dias, eu vim no laboratório da escola para que conseguisse produzir um plástico para ver se era um local ou se era mesmo que não tinha funcionado. E, então, eu vim sozinha,
ou às vezes com uma colega para auxiliar para fotos e tudo mais. Então, vai primeiro modo, colocando 12 gramas de ferro, 1 ml de glicerina, 1 ml de sopa e 100 ml de água. Nesse teste foi tentado fazer um plástico um pouco mais resistente, que pudesse fazer um tubete mais grosso de tivesse tão fino. Então, foi mexido por 15 minutos, sendo aquecido do plástico, e depois não foi ficado no plástico, ele só foi colocado em cima da placa secada, que é uma placa de madeira envolvida com um plástico filme, para depois descer. E então também teve o teste de acrescentar um aditivo plastificante, porque a glicerina é um plastificante, ela forma o plástico para ficar mais flexível. Então, estava tentando usar o Bedalite para ver se conseguia substituir a glicerina. Então, foi produzida 2 testes, sendo eles um colocando glicerina e a outra só colocando o Bedalite, que é o aditivo plastificante. Então, foi partida também por 15 minutos, usando uma coloração bem amarronzada. E esse daqui foi os dois que foram espalhados. Então, a conclusão foi que o plástico da germinação não foi tão eficaz, porque foi colocado em sementes, mas ela não se desenvolveu. Então, você até sabe colocar em uma embalagem, para depois consegue colocar na terra diretamente, para ver se é porque não tinha solo ou por quê. Então, você acaba fazendo esses testes futuramente, como também o plástico como pode ver aqui, ele ficou bem flexível, o plástico que ficou mais consistente. Então, você acaba tendo novos testes com ele em tubete mesmo. Já o plástico que a glicerina e o Bedalite ficou um plástico flexível, como pode ver, e o plástico só com que foi o Bedalite acabou quebrando, então não foi eficaz. Mas será feitos novos testes para ver se foi porque ele ficou muito frio e então se acrescentava um pouco mais grosso, como o outro ficou um pouco mais consistente, para ver se conseguisse fazer um plástico mais grosso do que tão fino. E esse é o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado pela atenção e alguma dúvida. Bom, obrigada pela apresentação. Se os nossos jurados quiserem falar alguma coisa. Então, vamos para o próximo. Não. Peraí, Maria Clara, oi. Eu fiquei esperando para ver se os colegas iam falar algo, mas você já rapidamente já pulou. Linda, mostra para a gente perto da câmera os bioplásticos, as 3, porque o seu som ficou falhando. E aí a gente teve dificuldade em compreender, foi super rapidinho. Vamos lá, esse primeiro. Esse com glicerina e o aditivo plastificante. Foi um teste. Ele ficou aqui, ele rasgou porque ele não foi esperado a placa da secagem, ele acabou porque ele estava mais flexível, mas a placa não deu um pouco. Esse aí foi o que só foi o Bedalite, que ele ficou bem quebradios. Ele quebra bem fácil. Então eu tô confiado assim. E esse aqui foi o que ficou mais consistente. Mais resistente é esse. Isso. Então ele também ficou flexível e será feito o tubete dele, que seja um pouco mais grosso, que daí consegue carregar uma planta um pouco mais, que seja um pouco mais pesada. Tá, Luísa, aparece na câmera aqui pra gente. Dos 3, então, você não está aparecendo para gente. Eu não estou te vendo. Vem para cá, para o meio. Dos 3, então, esse último é que você pretende fazer, prosseguir com ele. É isso? Com o seu trabalho?
Os outros também já eram testados, mas tem uma forma mais grossa também. Entendi. Obrigada, Luísa, parabéns pelo trabalho. Eu não sei os outros professores, se vão, Gesimar, que está aí, que eu conheço, né? Se vão fazer perguntas para ela. Beijo, obrigada, Maria, obrigada, Luísa. Parabéns. Então, Kézia, só parabenizar mesmo a Luísa aí pelo projeto. Realmente ficou muito difícil o som que a gente captar aqui, né? Eu até mandei aí no chat aí para o Alexandre, mas de qualquer forma, depois que ela te respondeu aí, ficou um pouco mais claro para mim também. Então, parabéns, Luísa, aí pelo projeto, viu? Bom, então vamos dando continuidade. O próximo projeto é como subverter o consumismo através de programas educacionais. Boa tarde. Boa tarde. Podem começar, tá bom? Boa tarde. Nós somos a equipe do projeto Como Subverter o Consumismo através de Programas Educacionais. Eu me chamo Maria Isabela. As outras participantes são a Maria Eduarda e a Júlia, que vão apresentar logo depois de mim. Nosso orientador foi o nosso professor de Biologia e Métodos Científicos, Alexandre Viana. Nós somos da Escola do CEP de Miguel Pereira. Nosso trabalho tem o intuito de pesquisar e entender, através de material didático e acadêmico, e análise odiernas, as raízes do consumo excessivo na sociedade e as consequências que isso gera. E daí a gente pega isso... Só um minuto, que eu vou me recusar. E aí a gente desenvolve métodos que possam diminuir o seu impacto. Nós entendemos que a melhor opção de implementação dos métodos que gerariam resultados diferentes a longo prazo seria começar de onde todos nós começamos algum dia, né? A nossa vida de aprendizado, as escolas. E aí, dessa forma, a proposta é aplicar métodos de educação, com ajuda pedagógica, é claro, em diferentes momentos escolares, com formatos adequados para cada idade. E aí, observar a reverberação nos alunos. Infelizmente, nós fomos impedidos de pôr em prática isso por causa do Covid-19. A partir disso, é importante ressaltar a definição do consumo consciente, que vai além de um simples estilo de vida. O principal propósito desse novo conceito de consumo é equilibrar os desejos pessoais com a sustentabilidade da natureza e, consecutivamente, reduzir os meios de produção da indústria contemporânea. Desse modo, para promover a diminuição do consumismo na sociedade, o grupo optou por aderir e desenvolver o projeto a partir de duas principais vertentes, que serão a palestra e a fabricação de artigos artesanais. Primeiramente, iremos apresentar para o público, a partir de uma palestra, o porquê do consumo consciente ser um método mais eficaz para ter um estilo de vida mais sustentável e os benefícios que esse estilo de vida traz para a sociedade e para o meio ambiente. Em seguida, a partir da reutilização de materiais que seriam descartados, iremos incentivar a fabricação artesanal de jogos e brinquedos. Todo esse processo da fabricação, ela consiste em um método dinâmico e interativo que visa principalmente a educação infantil. Como toda essa segunda etapa do projeto é bastante interativa, ela acaba auxiliando e estimulando a coordenação motora e o sistema psíquico do público infantil. Mediante a ideia central do nosso projeto, que visa a diminuição do consumo em excesso, através de projetos educacionais voltados para as crianças em fase de desenvolvimento e construção de pensamentos. Assim, conseguimos explicar o tema e suas consequências. Além disso, despertar o interesse nas crianças com a dinâmica na reutilização de materiais recicláveis
para a criação de novos objetos e brinquedos, promovendo assim a diversão e o aprendizado. Esperamos resultados positivos para essa ideia e, principalmente, alcançar a conscientização e sensibilização sobre o consumo consciente das crianças e os demais. A princípio, pensamos esse projeto voltado para o âmbito escolar, porém, não podemos deixar de pensar em levar esse trabalho à frente, onde muitas pessoas podem aderir à prática do consumo consciente, uma vez que se todos aderirem, né, a gente consegue uma grande transformação. A partir disso, concluímos o trabalho, né, que ele nos possibilitou o entendimento de como o consumo em excesso afeta a sociedade no um todo, e também nos possibilitou pensar e estudar mecanismos práticos para diminuir esse excesso. Então, logo percebemos a necessidade de criar projetos pedagógicos que visem a importância da reutilização de materiais, onde muitos iam ser descartados e usados para criar um novo objeto ou brinquedo, gerando assim o consumo. Para entender essa realidade, foi feita uma análise onde identificamos o agente do problema através de pesquisas e em base em vivências e estudos da técnica do marketing, onde vimos que era preciso a importância de uma intervenção desde a aprendizagem primária. Logo após, foi definido o método de abordagem a partir da observação de atividades, onde vimos que era preciso a elaboração de novas técnicas na educação sustentável. Porém, essa segunda etapa do projeto foi interrompida devido à pandemia. Porém, o grupo pensou em uma tarefa viável para todos, que seria a gravação de vídeos, produzindo um documentário, por exemplo, sobre o assunto, de forma dinâmica e acompanhados de educadores com certo conhecimento sobre os métodos sustentáveis a serem adotados. E, ademais, é possível propor levar esse trabalho a todos os alunos da rede educacional, não somente na nossa escola, como foi pensado a princípio, e assim demonstraria a eficácia da incorporação das atividades sustentáveis na sociedade. É isso e obrigada a todos. Bom, obrigada pela apresentação. Se algum dos professores quiser falar alguma coisa, perguntar. Eu gostaria. Oi, vai lá, Gisimar. Vai, Gisimar. Desculpa, Kézia. Então, boa tarde, meninas aí, parabéns pelo projeto. Mas eu queria fazer algumas considerações e algumas perguntas a vocês, né? Primeiro, a gente sabe que consciência ambiental, consciência ecológica, né, é uma coisa envolvida com a cultura da população, né? E mudar a cultura é uma função totalmente impossível. Você não muda a cultura de uma população, de uma nação. Você pode adaptar a cultura, você pode reeducar, correto? Então, eu acho que a proposta de vocês de ir para a escola, e fazer essa reeducação através da parte pedagógica é excelente. Então, fica aí meus parabéns pela a ideia de pegar no princípio, né? A gente vê alguns países países desenvolvidos, né? Que por exemplo, Japão, China, que eles educam a criança na escola, né? E são um dos países mais organizados e com mais consciência. Porém, uma coisa me chamou a atenção. Eu sou da área de marketing, sou da área de mercado, de análise de mercado, e aí vocês falam que vocês realizaram uma pesquisa das ferramentas de marketing, né? Fica aí a minha primeira pergunta. Quais as ferramentas de marketing vocês vão utilizar ou pretendem utilizar para esse estudo?
Alô? Alguém? Oi, boa tarde. Então, a nossa pesquisa voltada para a área do marketing foi a fim de entender o funcionamento da... Que, tipo assim, por exemplo, quando você assiste você da área de marketing, né, entende isso, tipo, o marketing ele é voltado para que você consuma mais de um produto, para que você tenha continue gerando lucro para aquela empresa. Sim, sim. Então, o nosso estudo foi em cima disso, como o marketing, o design gráfico, o marketing da televisão, tudo isso influencia nisso tudo. Aí a gente pegou essa pesquisa e a nossa proposta era implementar dentro das nossas palestras uma atenção àquilo, entendeu? Mostrar alguns fragmentos de esqueci o nome, de propagandas que, tipo assim, que para que você pegasse a sutileza do incentivo ao consumo, entende? Porque eu ia a gente trabalhar aquilo através disso, entendeu? Nada muito prático, nada muito intervencionista dentro do marketing, porque aquelas pessoas que a gente está falando naquele momento, futuramente, podem virar design gráficos, podem virar pessoas que trabalham com isso e desenvolver uma consciência daquilo. Entendi, Maria Isabela, né? Então, o meu questionamento é até justamente por isso, porque, como eu falei no início, vocês vão trabalhar com uma reeducação, uma adaptação à cultura. E aí, quando você vai trabalhar com uma readaptação à cultura, você vai enfrentar o outro lado do mercado, que é o mercado consumista, né? O marketing ele é influenciador, ele é incentivador do consumo. Então, vocês vão estar lidando com uma força muito grande, né? De um lado está o projeto de vocês, claro, não estou desmerecendo o projeto, tá? É um projeto excelente, mas um projeto de vocês tentando reeducar e vocês vão ter uma força muito maior. Exemplo, uma propaganda, um shopping, uma promoção, dando a moeda ao contrário para ele, que é mais fácil ele consumir. Então, assim, eu quero deixar uma sugestão para o grupo, eu não sei se vocês pensaram nisso ou pesquisaram sobre isso, né? Tem uma área do marketing que eu sou pesquisador, trabalho nessa área bastante, que chama-se neuromarketing ou neurocomportamento. Não sei se vocês conseguiram ler alguma coisa sobre, mas vale a pena vocês conseguirem avançar um pouquinho nessas pesquisas. Nós temos hoje alguns autores bons aí na área de neurocomportamento, não muitos no Brasil, porque o Brasil ainda está um pouco atrasado em neurocomportamento, certo? Então, mas é uma área do marketing interessante, chamada neuromarketing, que ela vai basicamente identificar quais são as ações que estimulam o cérebro, o comportamento, né? A questão de color terapia, aromaterapia e etc. O que faz com que o cara deseje um produto ou um serviço, ok? E aí uma segunda sugestão para o projeto de vocês. Agora não foi possível colocar em prática, mas se vocês conseguirem, por exemplo, comecem pequeno, peguem uma turma do ensino fundamental, não sei se ainda chama assim, né? Do ensino fundamental, e faça o estudo com eles, aplicando todo o processo que vocês têm que aplicar com essa turma e acompanhe essa turma por 1 ano, por 2 anos, aí você determine o prazo, para ver o que modificou, o que foi, na verdade, alterado no comportamento dele. Quando vocês começarem a ler um pouquinho sobre neuromarketing, vocês vão entender que existem algumas ações que vocês podem pesquisar e podem aplicar. Então, vocês podem, por exemplo, promover alguma ação do neuromarketing naquele grupo pequeno. Eu sugiro 30 pessoas, no mínimo, aí, para vocês também não se perderem, e observar se esse comportamento foi alterado ou não, certo? Se as ações realmente que vocês estão propondo, eles estão mudando o comportamento. Então, mais ou menos assim, você faz o antes e o depois, ok? Então, seria uma sugestão, desculpa estar me metendo no projeto de vocês, mas eu acho que vocês vão ter uma consistência maior aí de resposta para o trabalho de vocês, ok? Ok, obrigada. Nada, desculpa aí, Kézia. Nada, Gisma, eu vou pegar a sua ponte. Você Com falou certeza. que não é intromissão, é só uma dica, e eu vou dar outras. O marketing ele usa o meio de comunicação.
né? É televisão, é Facebook, é Instagram, com milhões de propagandas de venda de tudo que é produto. E esse período agora do Covid, isso ficou mais do que evidenciado. A venda, os patrocínios estão assim pulsantes em toda via tecnológica, né? Então, as meninas podem usar, já que estamos em Covid, a mesma ferramenta para fazer o levantamento. Eu acho que o Covid só vai proporcionar um ambiente mais rico para vocês, não a dificuldade, sim o facilitador, de comprovar o problema do consumo e de trabalhar esse contra-consumo, né? Eu acho que vocês que são mais tecnológicos do que a minha geração podem utilizar as mesmas ferramentas a favor do trabalho de vocês, de fazer material, produzir material que faça o anticonsumo, né? Que gere a consciência. Eu acho que isso é uma ferramenta para trabalhar com criança que é muito mais eficaz, às vezes, do que palestra, porque a criança ela tem um tempo de concentração curto. Então, esse material vocês vão produzir. E vocês produzem memes, vocês produzem coisas maravilhosas com o celular, com programas, com apps espetaculares. Então, eu acho que aí vocês vão enriquecer. Aproveitem o período do Covid para gerar material que a garotada absorva essa consciência mais rápido. É só uma dica. Tá? Tá, então, só um adendinho. A gente ia desenvolver as palestras, não iam ser para crianças, né? Você disse que funciona melhor. Ia ser mais para o grupo adolescente. Claro que ia ser uma palestra para um grupo adolescente já é meio, eles já entendem meio devagar, né? Então, a gente ia trabalhar com esse negócio dos memes, das coisas, né? Mas mais presencialmente. Você deu uma ótima dica, que é usar a internet ao nosso favor. Muito obrigada. E desculpa mais uma vez, a gente trabalha com as crianças, já que você tem um propósito pedagógico, trabalha com as crianças. Você vai mudar a cultura do início, entendeu? Porque o adolescente vai ter mais resistência para mudar o comportamento. Muito obrigada. Então, o próximo projeto será o efeito do coronavírus na natureza. Opa, esse é o meu trabalho aqui. Já pode começar? Pode sim. Boa tarde, meu nome é Leonardo Esteven Silva, eu tenho 17 anos e vim da Escola Jesus Antônio Gomes. Meu orientador é o Denis e ele é engenheiro ambiental e sanitarista. Bom, meu trabalho fala sobre o coronavírus e a influência que ele tem sobre a sociedade, e tem como objetivo, por meio de estudos bibliográficos, estruturar uma tese sobre como a sociedade vai se portar em relação à natureza após a atual crise. Porém, antes de entendermos como a sociedade, o mercado e a natureza vão se comportar, antes a gente precisa entender como estamos nos comportando, como nos comportamos antes e assim tentar especular as variáveis possíveis de como vamos nos comportar. Em primeiro lugar, temos como nós nos comportávamos antes da crise. A sociedade antes se portava de maneira extremamente consumista, em geral querendo sempre ter e comprar mais. O mercado, em resposta disso, precisava gerar oferta para atender a demanda, e assim retirava mais do que o sustentável, assim degradando a natureza em uma velocidade mais rápida do que o previsto. De acordo com a revista Época e Negócios, em 2018, em agosto, a partir de 2018, a partir de agosto, nós passamos a retirar do planeta mais do que ele conseguia repor anualmente. E para atender isso, nós precisávamos que o planeta fosse 70% maior. E fora isso, esses meses após agosto foram extremamente prejudiciais ao nosso planeta, contribuindo com o esgotamento dos recursos naturais. E também, de acordo com a revista Agência Brasil, 20 milhões de toneladas de lixo residual sólido urbano poderiam ter sido recuperados por meio da reciclagem. Isso representa 25% do lixo total gerado. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, de acordo com eles, o nosso país ocupa
quinto lugar na geração de lixo no mundo. E diante do baixos índices de reaproveitamento, o país contribuiu para o esgotamento dos recursos naturais. Segundo a entidade, também é dito que o Brasil perdia cerca de 13 bilhões por ano por não reaproveitar os resíduos. E, além disso, 6 bilhões com a descontaminação de áreas inadequadas, nas quais eles botavam todos esses resíduos não reaproveitados. Em segundo lugar, como nós nos comportamos em meio à crise. Hoje a sociedade se porta mais com medo, restringida da circulação devido às medidas de isolamento social. E assim muitos comércios foram obrigados a se fechar, fazendo o mercado estagnar. E pela falta de demanda e grande quantidade de oferta, isso tem sido favorável à pandemia, que por meio dessa situação a fabricação de novos produtos tem sido exigido com menos força e com menos peso como nos anos anteriores, fazendo a natureza ter um tempo para se estabilizar. O exemplo disso foi a diminuição da emissão de CO2, o dióxido de carbono, devido à quarentena e à menos circulação de carros nas ruas e as fábricas atuando com menos forças, isso de acordo com o G1. E outros exemplos foi uma praia de Angra dos Reis, a Costa Verde, que foi registrada a volta de macacos a essa região, que foram mortos pela população porque eles acreditavam que eles transmitiam a febre amarela, isso também confirmado em uma reportagem pelo G1. E por último, como nós nos comportaremos depois dessa situação. Definitivamente, após a crise do novo coronavírus, a sociedade irá sair do isolamento em massa, gerando uma grande demanda para pouca oferta. Para isso, o mercado extrairia mais da natureza para tentar atender essa grande quantidade de consumismo, assim fazendo seus recursos serem explorados cerca de 3 vezes mais, assim tornando as situações significativamente mais graves em relação ao passado. Vamos lá. E como conclusão, através de estudos bibliográficos, eu especulo que o coronavírus foi bom para a natureza a curto prazo, porém, analisando a longo prazo, foi plenamente prejudicial. Visando como o mercado se comporta, haverá de fato uma tentativa de recuperação de tempo e capital perdido. Assim, vamos ultrapassar a quantidade anual que podemos tirar da natureza muito mais rápido do que nos anos anteriores, caminhando para o esgotamento dos recursos. E um adendo que meu trabalho ainda não foi finalizado, porque antes de começar essa crise, eu pretendia fazer uma pesquisa estatística, pesquisando aqui entre a população local, até mesmo de outras cidades, a opinião que eles tinham sobre esse artigo, sobre esse fato. Bom, Então tá bom. Obrigada pela apresentação. Se os nossos professores quiserem dar uma palavra, perguntar alguma coisa. Só uma pergunta, me esclarece, porque ficou muito escuro para mim. Qual que é o objetivo do teu projeto? Resume rapidinho. O objetivo do meu projeto é tentar especular como a sociedade e o mercado vai se comportar em relação à natureza após a crise do coronavírus. Sim. E como que vocês pretendem chegar a essa resposta? Que tipo de ferramenta vocês vão utilizar? Bom, a gente está utilizando primeiro, a gente precisa entender como a gente se comportava antes da crise. E para isso a gente utiliza reportagens, jornais confiáveis, até mesmo pesquisas e observações. E a gente precisa entender como a gente está se comportando agora. E para isso a gente está utilizando as reportagens atuais, as notícias que passam nos jornais em geral, e observar como a sociedade age nos dias de hoje. Perfeito. E assim a gente vai tentar calcular, especular uma variável mais possível, visando como o mercado se comporta. Perfeito. Parabéns aí pelo projeto. Muito obrigado. Bom, agora o nosso próximo projeto é a variação parcial e total de amido de milho e fécula de mandioca como substituintes para o agar na micropropagação da orquídea Dendrobium nobile Lindl. Oi, Olá. dá para me escutar bem? Sim? Tá.
começar. Meu nome é Natália Genovai, eu estudo no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, sou do 2º ano do ensino médio e faço parte do Clube de Ciências e Cientistas do Jardim. Meu projeto é variação parcial e total do agar por amido de milho e fécula de mandioca, a micropropagação da orquídea Dendrobium nobile lindii. Tem o objetivo de determinar um meio de cultura alternativo que seja eficiente na micropropagação dessa espécie de orquídea, visando substituir o agar, que é um dos componentes mais caros do meio de cultura, por outros acessíveis e de baixo custo, no caso, a fécula de mandioca e amido de milho. Calma. Respira, calma, respira. Não precisa ficar nervosa. Tá todo mundo tranquilo aqui. Isso, eu também ia pedir para você falar um pouquinho mais devagar, porque está muito acelerado. Respira aí. Tá bom. Fala um pouquinho mais perto do microfone, está bem baixo. Tá, eu vou falar mais alto. Isso, perfeito. E devagar. É importante Devagar que a Kézia é velhinha. É importante enfatizar que as sementes das orquídeas são exalbuminadas, ou seja, elas não possuem reserva de nutrientes para que ocorra sua germinação na natureza. E por elas apresentarem um elevado valor ornamental, a cada ano aumenta a extração predatória e o risco de extinção de espécies que não foram estudadas, sequer conhecidas. De acordo com o Ardite 2004, a capacidade de germinação das sementes da orquídea na natureza são de aproximadamente 2 a 3%, dependendo de associações micorrízicas, ou seja, uma simbiose que acontece entre as raízes da planta adulta e quando a cápsula da semente abre, quando a cápsula da orquídea abre, as sementes se dispersam e caem nessas raízes adultas, promove o seu desenvolvimento até que ela consiga fazer fotossíntese e, consequentemente, obter o seu próprio alimento. Outro problema encontrado é o lento crescimento da planta, com duração de aproximadamente 1 ano para a produção de uma única muda. Isso quando uma das mais de 500 mil sementes dentro de uma cápsula germina. Por isso, vários métodos vêm sendo aplicados, tanto in situ, que seria a conservação de espécies no seu habitat natural, no seu local natural, quanto ex situ, que seria fora do seu local de origem. A micropropagação com o objetivo de tentar aumentar os números de exemplares de espécies ameaçadas e também evitar que outras espécies entrem em extinção. A micropropagação in vitro é um método ex situ que vem sendo um método viável como solução do problema, porque permite você estar trabalhando com um elevado número de plantas em um curto período de tempo, em condições assépticas e em espaço reduzido. Os meios de cultura padrão utilizados são o MS, que é o Murashige e o Scooby, e o Knudson, mas que por apresentarem macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerais, compostos orgânicos, enfim, possuem alto custo financeiro, se tornando inviável aos pequenos produtores. Por isso, um dos objetivos do meu projeto foi a simplificação do meio de cultura para tornar acessível aos pequenos produtores e instituições pequenas. Metodologia. Aqui é a planta, a orquídea Dendrobium nobile lindii, popularmente conhecida como olho de boneca. E agora a metodologia. Primeiramente, os frascos e tampas metálicas foram recolhidos e higienizados. Em seguida, ocorreu o recorte do papel filtro e a colocação do tamanho das tampas e a colocação deles sob as tampas para evitar o acúmulo de água no interior do frasco. Para a preparação do meio de cultura. O meio foi composto por banana, açúcar bokashi, que é adubo fermentado, e carvão ativado. O agar, a fécula e o amido foram utilizados em passos futuros. Os ingredientes foram pesados e em seguida batidos em um liquidificador, juntamente com água destilada. E em seguida foram postos em um becker e levado ao fogo. Quando chegou o ponto de fervura, que é cerca de 70 graus, foram adicionados o agar, a fécula e o amido, em suas respectivas quantidades e em seus respectivos tratamentos. Após isso, ocorreu a medição do pH com o auxílio de um pH-metro digital, sendo feito o balanceamento com bicarbonato de sódio e vinagre de álcool, até chegar ao pH 5,6, como mostra as imagens.
e seguida a distribuição do meio nos frascos para então serem autoclavados. Após um dia, fui ao colégio para realizar a inoculação das sementes. Foram utilizadas cápsulas maduras da orquídea Dendrobium nobile, produzidas por fecundação cruzada, e foram submetidas à asepsia por meio da solução de hipoclorito de sódio 12%, para ocorrer a esterilização. Foram mantidos submersos por aproximadamente 10 minutos. Nesse meio, foi esterilizada a bancada e foi acendido 2 bicos de Bunsen e postos um de cada lado da bancada. Nesse ínterim, foi posta a cuba de vidro com 2 aberturas circulares na parte frontal e uma lâmpada incandescente na parte superior. Os frascos foram colocados dentro da cuba, todos esterilizados e passados levemente pelo fogo antes, juntamente com o becker contendo as cápsulas e com um bisturi devidamente esterilizado. Com o bisturi foi feito um pequeno corte na cápsula, o suficiente para as sementes se dispersarem. Então, foi aberta uma das tampas, cerca de 45 graus, levantada cerca de 45 graus, e foi feita a inoculação com um método padrão, que é uma batida na lateral do frasco. O frasco dentro da cuba é fechado, isso sempre próximo à lâmpada incandescente. O frasco dentro da cuba é fechado e passado para fora e rapidamente é embalado em plástico filme para diminuir os índices de contaminação. Os frascos foram mantidos na sala de vegetação do orquidário do colégio e as avaliações ocorreram de forma semanal, transcrevendo se houve ou não a germinação, proliferação de fungos, bactérias e assim por diante, mantendo foco na observação da rapidez e da qualidade com que as plantas se desenvolveram. Após um período de 7 meses, realizando as avaliações semanais, os frascos foram levados ao laboratório para a medição das plântulas com o paquímetro. Foram retiradas 10 plântulas de 3 repetições por tratamento, totalizando 30 plântulas por tratamento, e foram avaliadas 6 variáveis para medição: tamanho da planta, tamanho da raiz, tamanho da folha, número de folhas, número de raízes e número de bulbos. Os dados coletados foram submetidos ao teste de Tuck, de 3 a 5% de probabilidade de erro. Resultados e discussões. De acordo com as avaliações semanais e com os dados estatísticos, observa-se que menores percentuais de agar e até 0 gramas de agar se demonstraram superiores aos demais tratamentos, tanto na fécula como na mito. Na fécula de mandioca, de acordo com a tabela, os tratamentos T6, T7 e T8 tiveram resultados significativos quanto ao controle. Resultados semelhantes foram constatados por Costa et al. 2007, que avaliaram a germinação. Resultados semelhantes foram constatados por Costa et al. 2007, que avaliaram a germinação in vitro de abacaxizeira e bananeira, e verificaram em diferentes meios alternativos e verificaram que o desenvolvimento das gemas foi significativamente superior quando foram cultivadas em meio suplementado de forma total ou parcial por fécula de mandioca como substituinte do agar. Já no amido de milho, de acordo com a tabela, os tratamentos T7 e T5 e T7 se demonstraram superiores aos demais tratamentos no quesito rapidez de crescimento e desenvolvimento. Sendo comparado com o tratamento, foi superior também. Erigue Soares et al. 2014 encontraram resultados semelhantes quando visto que a substituição de 50% do agar pelo amido de milho foi benéfica ao crescimento in vitro da orquídea Dendrobium nobile. Erigue et al. 2014, estudando agentes geleificantes na micropropagação in vitro de macieira, observaram resultados semelhantes quando visto que a substituição parcial do amido de milho foi benéfica também. E, de acordo com Gaudense et al. 2014, que avaliaram a germinação in vitro de sementes da orquídea catacetum,
em diferentes gelificantes alternativos, como método alternativo. Observaram que os meios contendo amido de milho, fécula de mandioca, gelatina natural e fécula de batata descreveram resultados satisfatórios, sendo então uma alternativa viável como substituinte do agar. Então, o desenvolvimento in vitro de plântulas da orquídea Dendrobium nobile Lindley, nas duas variações, sendo elas fécula de mandioca e amido de milho, apresentou-se como uma alternativa viável. Concluindo com o experimento que menores percentuais de agar e até 0 gramas de agar se demonstraram superiores aos demais tratamentos, tanto na fécula como no amido, no quesito rapidez de crescimento e desenvolvimento. Porém, não houve crescimento significativo de raízes nesses tratamentos que se demonstraram superiores. Por isso, não posso dizer que foram de plantas de alta qualidade por conta disso, mas, todavia, serão realizados estudos para melhorar os índices de desenvolvimento das raízes. E esse foi meu projeto, com alguns erros, mas... Obrigada pela atenção. 50 quilos a mais de músculo não sério. Bom, obrigada. Se os nossos jurados quiserem perguntar alguma coisa. Natália? Oi. Não vou fazer nenhuma pergunta para você, não. Pode ficar tranquila, certo? Fica calma. Na verdade, eu quero te parabenizar, porque o seu projeto é muito bem estruturado, muito bem consistente. Eu vejo início, meio e fim no teu estudo. Você fez tudo. As suas anotações, você mostrando o seu caderno aí, é fantástico ver isso daí. Você já pensou em que faculdade tu vai seguir? Tu é de que escola? Olha, Colégio Estadual de Porto Alegre. De Porto Alegre. Ô, Gesimara, a Natália ou vai ser bióloga ou vai ser botânica. Ela não vai muito... Bióloga, botânica. Eu gostaria de Fala aí, Natália. Na área de física. Mas meu sonho seria fazer desenho científico, então eu teria que cursar biologia. Agora sim, Natália. Agora eu estou entendendo o seu caminho. Pois é. Porque ela tem todo o perfil de bióloga, de engenheira química, né? É todo o perfil. O teu projeto é muito bacana. Pesquisadora, né? Olha, se você pegar o que você já escreveu até agora, você está muito melhor do que muito acadêmico que sai de uma faculdade. Eu sou professor de uma universidade. Exatamente. Eu sou professor universitário. Então, eu vejo alunos de uma universidade que não têm esse perfil acadêmico, científico que você tem antes de entrar numa faculdade. Então, meus parabéns. Eu acho que você vai ser a futura cientista do Brasil. Parabéns aí, viu? Parabéns mesmo pelo seu empenho aí, pelo seu projeto. Estou muito satisfeito. Você satisfez todos os pontos que eu precisava, eu tinha dúvida do seu projeto. Parabéns aí, viu? Muito obrigada. Natália, eu vou te perturbar. Quanto tempo de projeto? 1 ano e... aproximadamente 1 ano. E aí, agora, a próxima etapa é melhorar, então, o potencial de nutrição desse material que você fez para germinação. Isso. Seria isso? Talvez adicionando compostos orgânicos que desenvolvam as raízes de forma melhor. Perfeito. Natália, onde você mora não tem nenhum orquidófilo? O pessoal que é apaixonado por orquídea, que tem estufas e cria e faz produção. Você poderia fazer uma parceria com algum orquidófilo desse amador, ou alguém que queira, para você ir fazendo os testes, porque o seu trabalho está assim, completo, começo, meio e fim. O que você se propôs a fazer, os seus objetivos todos foram alcançados além. Então, foi isso que o Gesimar falou. É um nível excelente, você já pode publicar e escrever artigo e vamos lá. Agora, indo à frente, você vai precisar de parceiros. Seria legal você procurar um botânico, alguém que dessa área,
né? E um orquidófilo, alguém que domine a área de procriação em orquídeas, porque existem pessoas que só estudam isso. Então, você vai desenvolver e você vai descobrir quais são os nutrientes faltantes para as suas raízes se desenvolverem. O trabalho é espetacular, parabéns. A sua orientação, quem é? Ô, Kézia, Oi. o bacana também do trabalho dela é que a gente precisa ter isso em mente. Não tem projeto com fim, né? Tem projeto com continuidade. Exatamente. E ela tem continuidade, ela tem como... Isso aí vai dar muita pesquisa. Muito. Se ela quiser entrar na faculdade e levar esse estudo, está pronto o TCC dela de uma faculdade. É isso. Exatamente. É um projeto científico. Ela tem veia científica, então tem que tocar, não pode parar, não. É daí para ir para crescer. Ir para frente sempre. E parabenizo essa orientadora, eu vou ter que conhecê-la, porque, assim, estou apaixonada pelos projetos do colégio de vocês, pela dinâmica, pelo compromisso, pela questão de ser pesquisa. É pesquisa, não são hipóteses. Vocês criaram hipótese e vocês testaram, né? Então, o seu caderno de campo está perfeito, está muito legal, a gente vê as fotos. Então, isso é muito legal. Então, parabéns, parabéns mesmo. Dá um abraço em todo mundo aí, em pai e mãe, em família que apoia e investe nisso aí que você leva jeito. Beijo grande. Pode deixar. Boa tarde. Eu sou o Valmor, falo em nome da BRIC, Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, e eu gostaria de falar um pouquinho, vou aproveitar e fazer um apanhado sobre os 4 projetos das minhas sugestões e parabenizar, principalmente. Então, quero começar com a Luísa, do Bioplástico, parabenizar pelo projeto, pela quantidade de testes, dar os parabéns, realmente está um projeto muito bem desenvolvido. As Marias e a Júlia, do projeto sobre o consumismo, achei também um tema super importante para a atualidade. Eu acho que, apesar de que as famílias tiveram uma redução de renda devido à pandemia, eu acho que o consumismo tende a aumentar com o pessoal em casa. Então, a minha sugestão é que, se vocês conseguissem participar, talvez de alguma aula via Meet, que o colégio esteja fazendo, alguma coisa do tipo, para começar a aplicar alguma metodologia de vocês, seria importante, mas também parabenizá-las, parabenizar o menino do efeito da Covid-19 na natureza. Realmente vai ser um projeto que vai começar a se desenvolver mais a partir de agora, na saída da pandemia. Então, atenção às notícias da saída da pandemia, porque é aí que tu vai conseguir dar mais corpo para o teu trabalho. E a Natália, da micropropagação de orquídeas, realmente um projeto muito bom, um destaque imenso para o rigor científico, um projeto bem alinhado. Ela disse que teve alguns erros, e eu queria dizer que, em ciência, todo erro é acerto. É errando que a gente melhora, os erros são resultados também. Então, assim, parabenizar pelo rigor científico, pelo desenvolvimento do trabalho, está realmente muito bem escrito, os testes muito bem feitos. Quanto ao nervosismo, é normal. Uma sugestão, talvez, para apresentação, para reduzir um pouco do nervosismo, é alguns detalhes, assim, reduzir um pouquinho, fazer uma apresentação um pouco mais sucinta e deixar os detalhes perguntas. Às vezes ajuda um pouquinho a reduzir o nervosismo, mas também é super normal, já participei das feiras, e toda feira é diferente, toda feira o nervosismo é diferente, a gente nunca acostuma, a gente melhora, mas acostumar, a gente nunca acostuma, friozinho na barriga. Então, eu vou aproveitar, ter primeiro 4, depois os próximos 4 eu faço as considerações dos outros 4, mas é parabenizar e dizer que todos sigam em frente. A pandemia nos colocou um pouquinho na geladeira, pela dificuldade da gente voltar para as escolas, quem usa laboratório, mas é dizer que a gente não pode continuar. O Brasil precisa de nós, o Brasil precisa de vocês, vocês já são jovens cientistas e tem que continuar. Parabéns, e era isso que eu queria falar. Depois dos próximos 4 eu volto e faço mais uma fala. Obrigado. Bom, se mais alguns professores quiser falar, pode falar. Só um detalhe, que a aquaponia, depois você pode chamá-los, que eles já estão presentes, eles escreveram lá no chat, no message. Tá bom, eu ia até chamar eles já, o projeto da aquaponia, aliando sustentabilidade à alimentação. Se vocês quiserem já apresentar, já podem, tá bom? Boa tarde, gente. Prazer, meu nome é Catarina.
e junto com a Thaís a gente vai apresentar o projeto Aquaponia, aliando sustentabilidade e alimentação. Nós somos da escola do CEP, de Miguel Pereira, com o professor Alexandre Viana, de orientador. Para quem não sabe, a aquaponia é uma atividade integrada. Ela junta a aquicultura, que consiste basicamente no tratamento do ambiente aquático para a criação de peixes e, posteriormente, a sua comercialização, aliada à hidroponia, que é uma técnica de cultivo que não envolve o solo. Algumas pessoas podem pensar que, por não envolver o solo, a planta não vai ter o seu crescimento, enfim, o seu desenvolvimento completo, o que é um equívoco. E, justamente, a aquaponia entra com um grande diferencial, porque ela só é possível devido à simbiose entre 3 organismos muito distintos, que são os peixes, as bactérias e as plantas, em um sistema em que, obrigatoriamente, todos os processos são naturais. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só para elucidar um pouco melhor o que a gente está falando sobre as principais vantagens da aquaponia, no caso. Tá compartilhando? Tá, né? Tá. Então, embora a gente não sofra diretamente, assim, muito intensivamente, de uma forma muito intensa, com as crises hídricas ou as secas, a questão da água é muito pertinente, principalmente quando a gente aborda a questão do consumo e da distribuição da água no Brasil. Como vocês podem ver, esse é um gráfico de distribuição do uso da água no Brasil, e a agricultura ela toma conta de 72% da totalidade, ou seja, é um dado muito alarmante. E para a gente parar para pensar, quando a gente para pensar, que o café que a gente toma pela manhã, ele decorreu de 130 litros de água, ou que o milho que a gente usa para fazer um bolo decorreu de quase 1.300 litros de água. Nesse panorama, é muito importante a gente frisar que o Brasil ele é o segundo maior exportador de soja do mundo, perdendo somente para os Estados Unidos. E dentro dessa cadeia produtiva, a gente vê que muitas empresas elas justificam o fato de, por não adotarem práticas sustentáveis, ou seja, práticas que não vão agredir o meio ambiente ou que não vão realmente prejudicar a nossa interação com o mesmo, por serem economicamente inviáveis e vão devastar a vegetação brasileira, promover a concentração fundiária e, principalmente, reduzir a qualidade do alimento que chega até nós, o que é notório que não é nem a obra-prima do produto, da produção brasileira. Enfim, e inúmeros estudos, inclusive, avaliam que o consumo interno no Brasil, a sua em termos de quantidade, aproximadamente mais da metade, na verdade, mais da metade da produção para o consumo interno é realizada pelos pequenos produtores rurais. Então, isso uma característica, uma notícia que a gente precisa levar para a gente, que a gente precisa valorizar os pequenos produtores rurais. E, com isso, a aquaponia entra como uma mega aliada, porque ela consegue reduzir a pressão que a gente tem sobre o setor produtivo e a dependência que a gente tem, principalmente por fazer a gente conhecer também o que a gente está ingerindo nesse meio de muitas aprovações de agrotóxicos, de tentar acelerar a produção, enfim. E também por ser um sistema de baixo custo e fácil acesso, como a Thaís vai explicar. Então, gente, isso ocorre porque quando se trata da aquaponia, é muito importante lembrar que a gente está falando de um sistema extremamente versátil. Então, ele pode ser montado ou estruturado das mais diversas formas possíveis, desde que essas formas sigam os requisitos básicos para esse bom funcionamento do sistema. Como a gente pode ver aqui na figura do slide, esse sistema consiste da interação entre dois ambientes, o ambiente com os peixes e o ambiente com as plantas. E para o bom funcionamento desse sistema, tem que haver interação entre
tem que haver interação entre esses organismos. E para isso a gente conta com a presença da bomba, que pode ser uma bomba de aquário com uma vazão boa, sabe? E que não gasta muita energia elétrica, então não é uma coisa muito cara. E essa bomba faz com que a água circule no sistema como um todo. E a partir da circulação dessa água, aparece outro organismo fundamental para o funcionamento desse sistema, que são as bactérias. E elas são responsáveis por transformar a amônia proveniente das excretas dos peixes em nitrito e, posteriormente, em nitrato, que são dos nutrientes fundamentais para o crescimento saudável dos vegetais. Dessa forma, como a gente pode observar, é dispensado qualquer uso de produto químico, já que o produto químico comprometeria o bom funcionamento do sistema, visto que poria em risco a vida dos peixes. Então, além disso, as bactérias também promovem a atuação do filtro biológico, sendo ele a parte das plantas. Ou seja, essas bactérias que ficam presentes junto com as plantas no substrato, que pode ser ou pedra brita, que é mais barato, ou argila expandida. Então, essas bactérias aparecem nessa parte aqui de cima que vocês estão vendo, com os vegetais, e ela faz com que as plantas atuem como um filtro biológico, ou seja, a água que sobe pela bomba, ela vem com resíduos dos peixes e as raízes das plantas, elas filtram esses resíduos. Então, a água que volta para os peixes é uma água limpa e filtrada. Então, observando esses benefícios que a implementação do sistema aquapônico pode trazer, e como se trata de um sistema pouco difundido no Brasil, e principalmente aqui no interior, onde a maioria das práticas agrícolas são feitas de maneira convencional, com a utilização de muitos agrotóxicos, infelizmente, pondo em risco a saúde tanto da população que ingere esses alimentos, tanto dos agricultores que têm que lidar com os agrotóxicos. O nosso projeto visa difundir esse tema aqui na região de Pati do Alferes, primeiramente, que é uma região essencialmente rural, onde grande parte da economia é voltada para o setor agrícola e, consequentemente, faz com que muitas pessoas dependam dessa atividade para conseguir uma fonte de renda e até mesmo de subsistência, se tratando da população mais carente aqui da região. Com isso, na verdade, a gente pretende contar com o apoio da Secretaria de Agricultura aqui da Prefeitura de Pati, na realização de palestras e capacitação para os moradores, para eles conseguirem aderir a esse sistema. E a gente pretende dar prioridade àquelas pessoas mais carentes, que precisam da agricultura e só conseguem tirar renda dela. Porque o sistema aquapônico, eu não sei se vocês sabem, mas ele, mesmo que seja um sistema familiar, ele pode ser utilizado para o próprio consumo e para renda, para uma renda extra. Então, dessa forma, não só a população vai se beneficiar com a implementação desse projeto, mas também o meio ambiente, já que a gente está falando de um sistema extremamente sustentável, porque ele não gera resíduo externo nenhum. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Eu gostaria de fazer uma pergunta.
Pode Oi? falar. Oi. Thaisa, né? Foi a menina que apresentou. Isa. Thaisa, olha só, eu queria perguntar para você se você já fez um projeto piloto, se você já montou uma estrutura numa escala menor, tipo um aquário, se você já fez isso. Então, a gente começou esse projeto no início do ano, em fevereiro, quando as aulas voltaram. E como logo depois veio a pandemia, a gente teve que ficar em casa, isso foi um pouco impedido, mas a gente já tem como base um projeto menor que é instalado numa propriedade do meu pai. Sim, entendi. Mas aí, como teve esse processo todo do coronavírus, Sim. a gente teve esse impedimento. Uhum. Não, é que eu tenho alguns amigos que são aquaristas, eles utilizam esse sistema e funciona muito bem. E eu já vi também uma implantação num sistema um pouco maior, com caixas d'água. Eles utilizaram caixas d'água e fizeram e funcionam muito bem. Sim, a gente tem como base os dados da Embrapa, né, que eles são referência nesse assunto, e a gente viu muitas formas de instalação e montagem, mas o que a gente pretende propor para a Secretaria de Agricultura é um sistema que utilize um tanque, caixa d'água, né, e aqueles galões, sabe, para botar as plantas. Então, é uma coisa que custaria em torno de R$200 para essa instalação, porque tudo se encontra em lojas de construção, tanto os canos, e não são coisas muito, muito caras. E também é bem legal, porque esse projeto, ele gera produto o ano inteiro, né? Então, esse sistema gera produto o ano inteiro, então é bastante benéfico para quem o adere. Tá ok, Thaisa. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Thaisa, deixa eu aproveitar a fala aí do professor Hélio também, né? Você já tem uma planilha de custo de implantação do projeto de vocês, mesmo que seja uma implantação de um piloto? Porque eu vejo que vocês falaram aí que tem a intenção de levar isso à prefeitura, né? Para pedir apoio. Mas a primeira coisa que a prefeitura vai pedir para vocês é quanto custa isso? Quanto vai custar esse investimento, né? Vocês têm uma planilha, alguma parte de custeio? Então, fica em torno de entre R$200 e R$300 esse projeto, esse sistema mais familiar, onde a produção é voltada para o próprio consumo também, mas que pode ser utilizado como uma fonte de renda extra. Sim, sim. Mas aí você precisa, a sugestão é que você tenha uma planilha antes de apresentar para a prefeitura, entendeu? Você tem uma planilha de custeio, dizendo quanto vai custar. Os resultados já estão claros, você tem vários resultados. Você precisa agora entender qual é o custo disso daí, certo? E aí, assim, qualquer pessoa que vai investir no seu projeto vai perguntar qual é o custo. Então, a sugestão é que você tenha uma planilha de custo, tá bom? Obrigada. Bom, obrigada pela apresentação. Se algum dos nossos professores quiser dar mais uma pergunta ou alguma palavra. Eu só vou dar uma dica. Procura a Embrapa, Emater. A Emater aqui de Vassouras, eles têm um projeto de aquaponia muito bom, excelente. Tem o tanque, a construção viável, barata, e eles têm um domínio disso e fazem já esse trabalho aqui na região. Então, às vezes, vale a pena para vocês coletarem essa questão de valores, preços que Gesimar falou para o projeto de vocês. Então, é legal vocês procurá-los. É o senhor Nestor. Ele é fera nisso aí, tá? Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela dica.
Então tá bom, vamos dar continuidade. O próximo projeto é ecobarreira aplicada em afluente do Rio Paraíba do Sul. Olá, boa tarde. Meu nome é Juliana. Meu nome é Maria Fernanda. Meu nome é Letícia. Nós somos do Colégio CETIC da cidade de Vassouras. Para essa feira, nós trouxemos o projeto Ecobarreira Aplicada na Floresta do Paraíba do Sul, que é um projeto de diminuição dos impactos socioambientais ocasionados pelo descarte inadequado de resíduos sólidos e pela coleta seletiva irregular. Bom, os resíduos sólidos, eles são, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles são classificados como todo material, objeto ou bem resultante de atividades humanas em sociedade. Porém, ele é conhecido popularmente como lixo. Os resíduos sólidos, eles são classificados em 5 tipos, sendo resíduos urbanos, que derivam de limpeza pública e de residências, resíduos sólidos industriais, que derivam de indústrias e fábricas, resíduos sólidos de construção civis, que derivam de reformas e construções, resíduos sólidos hospitalares, que provêm de clínicas de hospitais, e, por último, resíduos sólidos nucleares, que derivam de usinas nucleares. Nosso intuito desse projeto, da fabricação da ecobarreira, é conter o lixo, pois os resíduos sólidos eles causam muito prejuízos socioambientais. E a sociedade não tem amplo conhecimento, ou aquelas pessoas que têm conhecimento sobre esses prejuízos não têm consciência das ações que fazem. Esses prejuízos vêm causando poluição do ar, poluição da água, poluição dos lençóis freáticos, poluição do causa mau cheiro, proliferação de doenças e animais vetores, causam biodiversidade, fauna e flora, e também assoreamento de mananciais. E todos esses prejuízos, como eu falei, derivam de uma falta de consciência e também acontece da coleta não ser regular. Acabam poluindo, o meio ambiente e até nós mesmos. E como eu falei, o intuito da ecobarreira é barrar esse lixo. E a ecobarreira, ela foi feita com materiais recicláveis e aproveitados. O intuito dela também é ser barata, ter um custo baixo, e por isso nós utilizamos garrafas PET, uma corda reaproveitável e fitas de metal. Que é exatamente garrafa PET de 3 litros, fitas de metal e a corda. A garrafa PET, nós utilizamos para ser a base do projeto, pois é um material fácil de ser encontrado e é um resíduo também que vem poluindo muito. Então, se a gente for reciclar, seria uma ótima escolha. Por isso, nós escolhemos a garrafa PET para ser a base. E com as garrafas PET, nós iríamos usar a corda para unir as garrafas PET e para ter uma firmeza, podemos utilizar as fitas de metal para unir cada garrafa PET a uma outra. E com isso, para anexar no afluente do Rio Paraíba do Sul, a ecobarreira, nós utilizaríamos uma ajuda da coleta seletiva da cidade de Vassouras. Nós escolhemos um afluente do Rio Paraíba do Sul devido pertencer ao Rio Paraíba do Sul e ser em menor escala, porque inicialmente nosso projeto ia ser colocado nas margens do Rio Paraíba. Porém, como nós pensamos inicialmente ter uma escala menor, pensamos em um afluente. Esse afluente ele se localiza no distrito de Barão de Vassouras, que pertence à cidade de Vassouras, e escolhemos essa localização devido ao seu fácil acesso. Infelizmente, nosso projeto não foi colocado em prática devido às situações que passamos no mundo, ao coronavírus. E por isso, mas a longo prazo, a ecobarreira seria de conter o lixo. É o que esperado, porque é um projeto, não é inovador, mas porém para onde nós moramos nunca foi pensado e
cogitado, né, a fabricação de uma ecobarreira. Então, para onde nós moramos seria um bom projeto e, como eu falei, de baixo custo. Então, seria válido e diminuiria os impactos que vem acontecendo. Porém, nós não podemos deixar de esquecer que não existiriam os resíduos sólidos se não houvesse uma falta de consciência da sociedade. Então, nós não podemos só tratar o lixo, que não temos só como descartar o lixo de forma certa, coletar e descartar de forma certa, mas também temos que ter consciência dos nossos atos. Para finalizar, é isso. Se tiver alguma pergunta, por favor, pode perguntar. Vocês vão utilizar garrafa PET, é isso, Juliano? Exatamente. E quantidade? Então, a quantidade aí nós não podemos dizer exatamente, porque devido ao acontecimento do coronavírus, temos que ter distanciamento social e esse projeto, ele é novo. Ano passado nós não começamos a fazer, nós começamos nele esse ano. No início do ano que nós começamos nele. Então, não teve como... Vocês não fizeram uma pesquisa para saber, em média, quantas garrafas PET por metro vocês precisam para fazer a barreira? Então, porque aí você tendo a metragem do afluente, você calcula mais ou menos, faz uma tabela de proporção de garrafa PET para o espaço que vocês estão pensando. Então, inicialmente nós pensamos assim, nós já conhecemos o afluente e já temos como que utilizaríamos essa PET. Porém, esse projeto, ele começou muito tardio, não foi exatamente do ano. Então, como aconteceu essa... Entendi. Eu entendi que com Covid vocês não conseguiram caminhar a executar. Mas eu digo, no projeto, no processo de pesquisa, você tem que ter uma planta do tipo de barreira que você vai usar, o tipo, quantas garrafas utilizaria por metro, para você ter uma proporção de metro quadrado, quanto você usaria, quantas você teria em tantos metros de largura. Isso vocês não têm. Essa proporção, o modelo de barreira, quantidade de garrafas por metro, nem essa perspectiva vocês não têm. Então, inicialmente, nós teríamos, que seriam 50. Porém, seria só uma hipótese. Vou colocar no trabalho. Só que, como eu falei, seria só uma hipótese, porque em prática mesmo nós não temos... Entendi. E essa coleta seria com a comunidade escolar das garrafas? Sim, seria coleta com nós mesmos e com a ajuda da coleta seletiva, porque isso é mais prática com o descarte, né? Resíduos sólidos. Ok, obrigada. Juliana, parabéns aí pelo projeto, mas assim, aí como a professora Kézia falou, eu também queria registrar isso. Eu acho que o Covid não pode ser desculpa para vocês, certo? Até porque vocês têm agora uma ferramenta excelente para captar a garrafa PET, porque o Covid fez com que aumentasse o delivery. Então, tem muito consumo, né? O consumo aí, a questão do consumo consciente do projeto anterior, né? Agora esbarra num outro ponto aí, as pessoas estão consumindo muito em casa. Esses dias, por exemplo, eu estava recolhendo lixo da minha casa aqui, no domingo de manhã, para jogar no latão aqui, e eu fiquei apavorado. A quantidade de garrafa PET que foi juntada durante a semana, né? Então, assim, eu acho que vocês agora têm um outro projeto que vocês podiam desenvolver. Um projeto para captação de garrafa PET durante o Covid. E aí essa captação já servir como subsídio para o projeto de vocês. Para que vocês possam já estar abastecendo o projeto de vocês. Tá? É uma dica aí para o projeto de vocês. Muito obrigada pela dica. Nós iremos anotar todas, porque nós trabalhamos com o diário de bordo. Então, todas as dicas são úteis para aprimorar o projeto. Muito obrigada mesmo. Bom, obrigada pela apresentação, meninas. E, dando continuidade, o nosso próximo projeto é o Meio de Cultura DIO, uma alternativa simples e rápida para a produção da orquídea. Fase 3.
Deu certo? Vai mais esquecer de novo. Vocês estão conseguindo escutar? Sim, tá travando um pouquinho, mas tá dando para escutar. Ah, tá, obrigada. Olá, meu nome é Rafaela Furlanese Liberali, sou estudante do Paraná. Estudo no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre e meu projeto é sobre o meio de cultura DIL, uma prática rápida para a produção de orquídeas, terceira fase. As orquídeas são plantas difíceis, porém não tem a quantidade de nutrientes que ela precisa para ela germinar sozinha. Oi, Rafaela, desculpa atrapalhar um pouquinho aí você. Não tá dando para te ouvir, tá picotando muito, tá dando muito eco. Vai mais perto de novo. Você teria um microfone? Se você tiver um fone de ouvido com microfone, vai facilitar para a gente. Você não consegue sentar próximo da câmera aí, com o microfone? Desse jeito fica melhor? Perfeito. Melhor. Não precisa olhar para o slide, pode falar, você sabe tudo do projeto. É muito reduzida, ela não tem a quantidade de nutrientes que ela precisa para ela germinar sozinha. Então, na natureza, para que ela consiga germinar, ela precisa entrar em contato com o fungo micorriza, que entra num processo de simbiose e a semente consegue se desenvolver. Mas isso é muito difícil de acontecer. Em uma cápsula, a gente tem mais ou menos de 1.300 até 4 milhões de sementes, uma quantidade extremamente alta, só que dessas sementes, só 5% consegue germinar de maneira natural. Dessa forma, em 1922, o professor Luiz Knudson fez o primeiro meio comercial. Ele possibilita que todas as sementes consigam germinar, porém, é extremamente caro. Como a Natália tinha dito, o Knudson e o MS são os mais usados. Eles custam de R$ 24 até R$ 38 o litro. E a gente, na nossa escola, está tentando diminuir o custo de produção desse meio de cultura com um projeto que já tem mais de 4 anos. Esse projeto a gente conseguiu desenvolver e o meio de cultura ele já é 86% mais barato comparado aos meios de cultura comerciais e ele é composto por ingredientes de fácil acesso. Mesmo assim, mesmo a gente conseguindo deixar ele mais barato, meu objetivo ainda é diminuir o tempo de cultivo da orquídea. Por quê? Para a orquídea germinar, até ela dar a primeira floração, ela demora de 3 até 10 anos, dependendo da espécie. Demora muito tempo para a primeira floração. E dessa forma, no meu projeto, eu estou tentando diminuir o tempo de cultivo. Nos outros anos, eu testei extratos vegetais de tiririca, de sabugueiro e de salgueiro chorão. E nesse ano, eu estou tentando usar a babosa para ajudar a enraizar. A babosa ela é uma planta que contém auxinas. As auxinas elas auxiliam as plantas a enraizar. Então, eu usei o extrato de babosa e eu também estou tentando diminuir a contaminação. Vou testar isso. Mais um. Ah, não, volta. Bem, eu todo mundo traço de estar contaminado. Isso acontece mesmo no produção na larga escala de produção de orquídeas, porque mesmo com o cuidado para não contaminar os frascos, muitas vezes ocorrem as perdas. No Brasil, chega até cerca de 30% de perdas durante o período, isso que é um ambiente todo esterilizado. E esse ano eu estava tentando desenvolver outros projetos de outras formas que eu conseguisse enraizar a orquídea, só que de nenhuma forma eu conseguia ter o meu projeto, porque sempre crescia bactérias. E o meu objetivo começou a ser diminuir a quantidade de contaminação do meio de cultura, e dessa forma eu testei o sulfato de cobre primeiro. Um cara tinha testado, ele fez um teste de variando tampas metálicas e tampas de plástico, só que ele fez teste, deu tudo certo, ele fez mostrado de sulfato de cobre, que tem propriedades bactericidas. É aquele azul, tá? Esse daqui. E ele contém as propriedades fungicidas e bactericidas. Essa aqui é a babosa e ele é um meio de cultura que a gente desenvolveu. Ele é formado por banana nanica, açúcar, carvão ativado, bocashi e agar.
Bem, primeiro foi a fecundação da orquídea. A orquídea é hermafrodita. Então, quando a gente faz a fecundação, forma uma cápsula. A Dendrobium nobile, que foi a orquídea que eu usei, ela demora mais ou menos 9 meses para formar a cápsula com as sementes. Para a cultura, eu peguei todos os ingredientes. Todos os ingredientes são triturados e levados ao tubo de Bunsen. Para conseguir a água se diluir junto com a cultura, a gente precisa esperar ela chegar a 70 graus Celsius e aí depois o meio de babaca e embalado nos restos. Aqui é a babosa, o extrato de babosa. Eu tirei o gel de dentro da folha, triturei ele e pipetei em concentrações diferentes. E aqui é o sulfato de cobre. Ali na frente, nas placas de PET, tem as diferentes soluções de sulfato de cobre, sendo que de 40 gramas é a solução saturada. E ela contém mais sulfato de cobre do que as outras, deve ser 10, 20 e 40 gramas de sulfato para 100 ml. Para a babosa foram usadas concentrações de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 60 ml. O pH regulado. A orquídea, ela vive um pH ácido. Então, a gente fez um teste aqui na escola e foi observado que ela se desenvolveu melhor no pH 5.6. Isso para a orquídea Dendrobium nobile. Dependendo da espécie, esse pH também muda. Depois dos frascos, o meio de cultura é envasado dentro dos frascos e eles são colocados mais ou menos 50 ml dentro de cada frasco. Eu tinha esquecido de falar antes, o filtro de papel é inserido nas tampas e o sulfato de cobre eu coloquei nos filtros de papel por conta que seria uma coisa já utilizada antes, então não teria necessidade de eu colocar dentro do meio de cultura. Bem, depois os frascos são autoclavados, a capa cortada com auxílio de um bisturi e as sementes são inseridas dentro do frasco contendo meio de cultura. Depois de tirar os frascos, a gente usa uma cuba de vidro em substituição do fluxo laminar, que contém um jato de ar quente. Então, a cuba de vidro a gente tem porque o fluxo laminar é extremamente caro e na nossa escola a gente não tem condições de comprar. E a nossa cuba, ela contém uma lâmpada no interior que aquece o ar ali dentro. A gente limpa bem e essa lâmpada ali, ela aquece o ar. Então, o ar quente nos mistura com ar frio e evita a entrada de ar que está contaminado. Depois os frascos são tirados, são plombados e é passado plástico filme ao redor da tampa. Depois eles são levados para a sala de cultivo e nessa sala eu espero um tempo até as orquídeas começarem a germinar para mim realizar avaliações. Se houve germinação ou se não houve, se houve contaminação dos frascos. Eu discuti esse trabalho com o de Ferreira, 2014. Esse foi o trabalho que eu disse que eu tinha lido, que ele contém sulfato de cobre. Ele variou as tampas metálicas e as tampas de plástico para conseguir ver a iluminação, a interferência da iluminação dentro do meio de cultura. Ele fez seus dendros e algumas orquídeas que foram híbridas. E o Tisane Júnior, eles realizaram um projeto para testar o aloe fértil, que é uma solução mais concentrada de babosa. Ele fez isso para estaquia e ele obteve bons resultados em concentrações específicas. Ele colocou umas concentrações mais altas e acabou matando a planta. Eu resolvi utilizar a babosa com a natural por conta do custo dela. Ela é de fácil acesso e não tem necessidade de você gastar mais para conseguir realizar a orquídea. Bem, aqui atrás tem a foto das minhas orquídeas. Esse ali, o primeiro frasco que está bem marrom, não tem extrato de babosa nenhum dentro dele, então quase não germinaram as orquídeas. Elas germinaram, mas estão extremamente pequenas. Todos os frascos germinaram ao mesmo tempo, mas a partir do momento que ela germinou, deu para observar que as plantas cresceram muito mais rápido comparadas ao controle. Esse daqui é exatamente o sexo organológico que eu utilizei a babosa. E dá para ver que as plantas estão realmente bem maiores e que a raiz delas é bem desenvolvida. E o sulfato de cobre, infelizmente, ele diminuiu a solução considerada. Porém, as outras concentrações, elas acabaram crescendo bactéria e nenhuma conseguiu fazer a orquídea se desenvolver. Todas elas inibiram a germinação da orquídea. Então, infelizmente, esse foi um teste que não deu certo. E agora eu estou realizando outros, que eu estou utilizando a amoxicilina e eu estou utilizando outros comprimidos que são utilizados como antibióticos para diminuir a contaminação também. Além disso, agora eu estou conseguindo produzir meu projeto sem diminuir a contaminação, então estou testando mais extratos vegetais. E é isso, meu projeto. Tem alguma coisa? Vou começar.
Já que ninguém se manifestou, eu vou começar. Rafaela, né? Rafaela, a gente teve umas falhas na internet, mas é normal, porque você está super longe da gente, né? O nosso país é imenso e isso aí a gente tem essa dificuldade. Eu achei muito legal o seu projeto, é de excelência, e eu observei que você falou que o projeto tem 4 anos, e aí agora você está numa outra fase desse projeto, não é isso? Na verdade, o primeiro de orquídeas ele existe já há muitos anos na escola, e eu entrei porque eu vejo as meninas a fazer as avaliações e eu vi quanto tempo estava demorando. Então, a partir disso, eu pensei, nossa, dá para tentar diminuir a quantidade de tempo que essa orquídea demora para crescer, né? Então, a partir disso dali, eu comecei a testar diferentes coisas, diferentes estratos vegetais, para tentar enraizar a orquídea e ela diminuir o tempo de cultivo. Chega um pouquinho para sua esquerda, para a gente poder te ver, que a gente só está vendo o fim. Aí. Oi, Rafaela. Então, você falou que deu errado, né? Deu negativo. E a gente aprende em pesquisa que tudo que dá errado dá certo, porque aquilo dali se torna um parâmetro, né? Então, até o negativo que deu errado no cultivo aí para você é um parâmetro. Você já tem ali uma base que daí para lá não dá mais. Então, a gente começa com outra vertente. Eu adorei seu trabalho. Eu acho que tem tudo para dar certo com os antibióticos ou com outra planta, um outro vegetal que tem esse bloqueio, que a gente sabe que os vegetais, né, como as bromélias, elas são vermifugantes, os animais comem porque tratam vermes, né, parasitas intestinais, então muitos animais comem bromélias, então a gente sabe que na botânica existem vegetais que vão fazer bloqueio também de bactérias, então eu acho que também você pode procurar um botânico, alguém aí do sul que domine, que vai te orientar. A minha orientadora é bióloga, tudo que ela pode ajudar a gente no projeto. Com certeza, a sua orientadora é a Janelle. Então, já estou apaixonada por ela. Ela é bióloga igual a mim e todos os trabalhos estão espetaculares. Manda o meu abraço para ela. O Denis vai me dar o contato e o Xandão, porque eu quero muito conhecê-la e conhecer o trabalho de vocês. Mas você vai conseguir aí segurar as bactérias, eu tenho certeza disso. É mais uma etapa. E muito bom mesmo. Parabéns e que dê super certo e vamos publicar isso aí. Vai lá, Gerismar. Oi, Rafaela. Desculpa, vocês falam tão rápido quando começa, por causa do nervosismo. De que escola que você é? Do Universidade de Porto Alegre. Em Porto Alegre, né? Estão arrebentando em Porto Alegre, viu? Estão arrebentando. Mais um trabalho com todo cunho científico. Tá muito bacana. E aí eu vou pegar uma carona na fala aí da professora Kézia, quando ela fala do erro. Eu oriento alguns alunos da graduação e da pós-graduação também aqui, né, do mestrado, e às vezes o aluno se decepciona quando ele faz um estudo, ele parte com todo o gás e chega no meio do projeto dele, aquilo que ele pensava que ia dar certo, dá errado. Aí ele fala, poxa, mas eu joguei toda a pesquisa fora. Falei, não. Agora que você tem que se motivar para fazer diferente, buscar um novo caminho. Então, o resultado negativo também é muito importante para qualquer estudo científico. Então, assim, é legal que você não se deixou abalar aí pela falha, né, digamos assim, pelo erro do seu projeto e percebeu um caminho diferente. Essa é a visão de pesquisa científica, né? E, assim como eu falei para a tua colega aí de Porto Alegre agora há pouco, você tem tudo também para a área de química, biologia e biomedicina, é essa parte aí. Não sei se é bióloga, né? Tem tudo a ver. Eu acho que é aí que você tem que ficar mesmo, é seu caminho, viu? Isso aí é um dom que está muito claro na tua fala. Parabéns pelo projeto aí, viu? Muito satisfeito com o resultado. Obrigada. Bom, parabéns pela apresentação. Caso algum dos nossos jurados quiserem falar, as apresentações foram encerradas, não tem mais nenhum projeto para apresentar. Então, caso algum dos nossos jurados queira dar mais algumas palavras, podem falar. Quero, na verdade, parabenizar aí o professor Alexandre, né, por essa mostra, por tudo que ele tem feito aí com os alunos. Não é a primeira edição que eu participo. Essa já é a segunda ou terceira edição que eu participo como jurado.
E eu fico muito contente de ver a qualidade dos trabalhos que vêm sendo apresentados, dos projetos que vêm sendo entregues pelos alunos, né? E entender e também perceber que existe gás, existe motivação, existe incentivo, e que os alunos estão bem preparados para isso, eles estão bem empenhados para isso. Então, parabéns aí a toda a dedicação do professor Alexandre, né? E também parabéns aí a todos os alunos aí e os professores que participaram aí dessa mostra. Parabéns a todos. Eu gostaria de fazer uso da palavra. Posso falar? Está todo mundo com o microfone desligado, não estamos respondendo. Sim, pode olha falar, só. Hélio. Olha só, eu queria também dar os parabéns ao Alexandre pelo trabalho, pelo evento que foi maravilhoso. Estou impressionado com o nível dos trabalhos, estão todos de parabéns. E é isso aí, eu gostaria de dar os parabéns ao Alexandre. Como sempre, você arrebentou. Eu conheço o Alexandre há muito tempo, é meu colega, meu parceiro, e eu fico orgulhoso de ver esse trabalho bonito que ele está fazendo. Um abraço. Obrigado, Hélio. Obrigado, Gesimar. O nível está subindo a cada ano. Teve alguns projetos que foram atrapalhados pelo Covid, que é de início de... Eu estou na outra sala, fala para ela. O Alexandre estava na outra Essas loucuras de sala, que eu estou em 2 salas ao mesmo tempo. Desculpa, gente. Aí eu fiquei falando, o pessoal está no mudo, está no mudo, está no mudo. Eu queria agradecer a vocês, tá, pela participação, todos que estão aí, Kézia, Gesimar, Hélio, e todos os participantes, as crianças sensacionais que estão aí, tanto de Miguel, Vassouras, do Paraná e de Alagoas, não teve ninguém na feira. Muito obrigado, gente. Muito bom, uma tarde maravilhosa de ciência e de motivação. Obrigadaço, Xandão, e um abraço a todas as crianças, não parem. Isso a partir do momento que vocês começam, isso é um veneno, a gente fica viciado e isso é maravilhoso. Bom ano para vocês e vamos tocar as pesquisas para o ano que vem e continuar e persistir. Um abraço a todos, uma boa tarde. Foi um prazer. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem que mandar avaliação para vocês até hoje, não é isso? Tem, se possível, mandar hoje ainda, tá? Porque a gente vai dar o resultado 6 horas. Show. Tá bom? Perfeito, valeu. Eu quero também, em nome da BRIC, parabenizar todos os alunos, dizer que ciência é adaptação, é resiliência. A mostra foi maravilhosa, todos os projetos estão bem encaminhados, e é isso aí, a gente não pode desistir. Como eu já disse, o Brasil precisa de nós somos o futuro. Eu costumo dizer que os jovens são o presente, não o futuro, então nós somos o presente, vamos construir o futuro. Então é isso aí, bola para frente, vamos dar continuidade a essas pesquisas, estão todas maravilhosas, parabéns a todos. Oi, pessoal, faço do Valmor as minhas palavras, também estou aqui representando a BRIC. Parabéns por todos vocês, pelos projetos que vocês estão desenvolvendo, e é isso, sigam com as pesquisas, andem para frente, e é isso que o Brasil merece, que o mundo merece. A gente precisa de jovens e de pessoas que fazem pesquisa. Parabéns, um abraço. E 6 horas no site que eu já falei, 6 horas vai ter a live de resultados, tá, gente? Todo mundo vendo lá para ver quem ganhou. Todos vão ganhar certificado de participação. Tem os prêmios da BRIC, tem a Kézia também, que está disponibilizando vagas para FACT. Tá? Muito obrigado, gente. Bom, obrigada pela presença de todos. Saibam que vocês serão bem-vindos nas nossas próximas mostras. Parabenizar a todos pelos projetos de vocês, são projetos excelentes. Obrigada aos nossos jurados por fazerem parte desse movimento criado pelo Alexandre. É um prazer, saibam que, por que vocês precisarem, qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente. E obrigada.